aqui de livre e espontânea vontade dar uma declaração para desmentir tudo aquilo que eu depus na DECODE contra o pastor Marcos. Meu nome é Elisângela. Eu venho aqui de livre e espontânea vontade dar uma declaração para desmentir tudo aquilo que eu depus na DECODE contra o pastor Marcos. Isso aconteceu no dia 4 de abril, eu estava no meu dia 3 de abril, eu estava no meu serviço, eu estava trabalhando. E na faixa de 4h30, 5 horas da tarde, o doutor Rogério de Menezes e o seu Alex apareceram no meu serviço, lá em Macaé, na Praia dos Cavaleiros, querendo conversar comigo. E eu atendi eles, até do lado de fora do restaurante, atendi eles. Eles queriam que eu viesse até a DECODE, com muita pressa, o mais rápido possível, para fazer uma declaração contra o pastor Marcos. Como eu estava muito ressentida, magoada, chateada, que eu tive um desentendimento dentro da igreja, não com o pastor, mas com algumas irmãs lá na igreja, então eu estava muito chateada mesmo. Então eu queria me vingar de qualquer maneira, não queria saber com quem ia ser, quem ia cair. Como a irmã falou para mim que eu ia colher os frutos do meu arado, eu queria que ela colhesse os dela também. Aqui que eu fiz. Quando ele me propôs a vir depor, eu automaticamente aceitei. Mas preocupada, mas aceitei. Aí o doutor Rogério de Menezes dormiu praticamente na porta da minha casa, de um dia para o outro. Saímos de lá 4 horas da manhã, né, para poder vir em direção ao Rio de Janeiro, a DECODE, para fazer o depoimento. Às 9h30 da manhã eu prestei depoimento na DECODE. Mas nisso, no caminho entre Macaé e o Rio de Janeiro, ele e o doutor Alex vieram já me auxiliando. Ah, você fala isso, você fala aquilo, você quando for falar, né, do estudo, você fala com bastante ênfase, que é para eles poderem acreditar. Não fala, que eu falei para eles, você ficou quanto tempo na igreja? Eu fiquei 3 anos, mas indo e voltando. Não fala que você foi e voltou, não. Você fala que você ficou os 3 anos direto. Porque se você falar que você foi embora e você voltou, isso não vai cair. Tá entendendo? Então eu fiz tudo da maneira que eles falaram pra mim falar, eu falei. Fui induzida até falar coisas que eu, né? Mas no momento que eu tava, aí eu falei. Mas é tudo mentira. Quando eu vi o pastor sendo preso, quando eu vi o pastor dentro do presídio, eu falei, isso não é justo. Não é justo que um servo de Deus esteja pagando por um preço, tá entendendo? Por uma coisa que ele não cometeu. Eu tô errada, eu tenho que, se eu tiver que pagar o preço, se eu tiver que ser presa, qualquer coisa, eu vou ser. Mas o que não é justo é o pastor ficar preso num presídio, tratado como um bicho lá dentro, por ser sendo inocente. Porque o pastor não agarrou ninguém, o pastor não estrupou ninguém. Então eu acho que isso é armação contra a vida do pastor, é inveja. Eles são corruptos, eles são maldosos. Eles me acharam em Macaé. Eu temo pela minha vida, eu temo pela vida da minha família. Eu não temo assim pelos pessoal da igreja, eu temo pelo pessoal do Afro-Reg. Porque se eles me acharam lá em Macaé, eles me acham em qualquer parte do mundo. Então, para poder me matar e eu colocar na conta do pastor, não custa muito. Diante de tudo isso que está acontecendo, da perigosidade dessa situação, eu temo pela minha vida e pela vida da minha família, sim. Então, eu estou aqui declarando, afirmando, e estou disposta, estou à disposição da polícia, da Defensoria Pública, do juiz, do jornal, de quem for, para prestar depoimento e esclarecer isso tudo. O pastor é inocente e eu não aceito que o pastor continue preso por um erro exclusivamente meu. Eu sou a esposa do pastor Marcos Pereira da Silva. Eu estou aqui prestando esta declaração filmada
E eu fiz questão de não me arrumar, estou na minha casa, eu não me arrumei porque eu não estou posando para fazer nenhum filme, nenhuma novela, nem, não estou indo a uma festa. Estou extremamente aborrecida com o que eu estou ouvindo na mídia. Eu hoje mesmo escutei a mídia pela CBN dizendo que meu marido foi preso porque foi acusado por 6 pessoas que ele estuprou e que uma das vítimas sou eu e que eu disse que ele me estuprou. Eu quero dizer que isto é mentira e eu já estou cansada desta galhofada da mídia. E eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que a dona Zeneide, que disse aí na mídia que meu marido a violentou, que o meu marido abusou dela sexualmente, eu quero dizer que esta mulher, ela foi para a minha casa, que a casa do meu marido é a minha casa. A Igreja Assembleia de Deus dos Últimos Dias está lá no meu quintal. Ela foi para lá muito nova, não sei a idade exatamente, mas com certeza a igreja tem documentos com a data registrada, com a data de entrada dela. Ela foi para lá muito jovem. E ela disse que meu marido abusou sexualmente dela desde que ela entrou até que ela saiu, sendo que a mídia não informou, ou ela não informou para a mídia quanto tempo levou isso. Ela chegou ali solteira e saiu dali casada. Muitos anos depois ela se casou, eu também não sei direito o ano, mas ela já saiu com uma filha com quase 7 anos, mais ou menos, se já não tinha 7, já estava estudando. Ora, se ela disse que meu marido abusou sexualmente dela desde que ela entrou até que ela saiu, ela está se declarando uma prostituta, porque eu também sou mulher, eu também já fui jovem, e se acontecesse uma coisa dessa, eu sairia correndo dali. No mínimo, na menor das hipóteses, eu sairia correndo dali. Ela saiu da casa dos pais dela, os pais dela são crentes em Jesus, e ela foi pra lá. E ela saiu, e agora tá dizendo que meu marido estuprou ela, que abusou sexualmente dela, quer dizer, que meu marido abusou sexualmente dela, desde que ela entrou até que ela saiu. E outra coisa eu quero dizer, eu escutei a CBN hoje, dia 8 hoje? Hoje é dia 8? Dia 8 de maio, às 2h30 da manhã por aí, na reportagem de CBN. Eu escutei a CBN dizer que o Afroreg está acusando meu marido de supostas coisas que ele supõe que meu marido fez. Eu quero dizer para esse seu Afroreg que o meu marido está orando para Jesus salvar ele. E eu estou pedindo para ele a justiça de Deus. Porque quando ele disse também que se ele aparecesse morto, ou alguém da família de algum dos dele aparecesse morto, que a primeira suspeita seria meu marido. Eu quero dizer para o seu Afroreg que a recíproca é a mesma. Então, está tudo declarado, né? Meu marido não me estuprou, eu já estou cheia desta galhofada da imprensa. Outra coisa, na delegacia em que meu marido está preso, eu já prestei depoimento lá porque eu fui convidada a dar depoimento. Eu dei uma entrevista de mais ou menos 2h30 e tá tudo lá, né, com certeza. Meu marido evangeliza bandido para aceitar, ele vai lá evangelizar, pregar o evangelho. E nós, né, ele não tem para onde ir, vem para o nosso convívio e a gente não só dá palavra não, a gente dá assistência. Lá eles moram, lá eles têm roupa, calçado, dentista, tem advogado para resolver os problemas deles, isso tudo custa dinheiro, né? Meu marido, nós pregamos o evangelho, então a dona mídia precisa também conhecer Jesus para aprender o caminho do céu. Mas eu entrego vocês na mão de Deus e seja feita a justiça de Deus. Terminei minha entrevista. Eu recebi uma ligação do Rogério por volta de 11h30, meia-noite. Ele foi na minha porta e ali a gente foi até o encontro dele. No caso, só eu, minha esposa ficou dentro de casa. E ali ele veio relatar algo em relação à minha filha e à minha esposa, falando que o pastor abusou da minha esposa e tirou a virgindade da minha filha. E eu, para me precaver, porque eu temia muito pela vida do meu filho, porque meu filho se encontrava lá do outro lado, lá na Afroreg.
E meu filho estava da mesma forma que ele fez comigo, falando que a minha esposa foi abusada e a minha filha foi estrupada. Eles fizeram com meu filho, que ele, na época ele tinha a idade de 19 anos. Então a minha intenção dessa gravação foi porque eu quis fazer essa gravação no intuito de provar para o meu filho a verdade. Como é que tá, meu irmão? Amanhado. Esse aqui é o gaúcho, já ouviu falar do gaúcho? Já. Da pega do sapo. Aí, ó. Pô, Zé, tô sem dormir. Não é mesmo? Sem dormir, porque relato que tu me deu, a André chegou ali explodindo ali. Ela não pode, assim, explanar que eu estive contigo na madrugada. Ela assim, ó, tu não fala nada, senão tu me deixa mal, entendeu? Mas aí tu vai levando, cara, tu vai levando. Pô, o Júnior já falou comigo novamente hoje. Entendendo? Falou, Rogério, o que você, assim, pretende ajudar, tu assina embaixo, tu pode falar com qualquer um, já contando que eu me ajudo, só pode avisar o Márcio que eu ajudo ele. Então a gente arruma um emprego pra ele. Você tem carteira de motorista, não tem? Tem, tá, categoria B. Então pronto, cara. Então a gente te ajuda, meu irmão. E ali eu levei essas duas provas. Foi o encontro do meu filho, levei essas duas provas pra ele. Foi quando eu mostrei a gravação pra ele, ele começou a chorar. Ó, eu falei pro teu filho, a gente vai ajudar teu pai, rapaz. Fica tranquilo no teu trabalho. Teu filho já tá até empregado lá com nós, cara. Tá filmando, tá fazendo um negócio assim. Meu irmão, a gente vai ajudar o teu pai. Porque nós tem que ter prova pra acabar com ele, pra destruir ele de vez. Vou te falar uma coisa, quer ver uma prova pra destruir ele? Tu tem que pegar tua filha e levar ela no ginecologista escondido, então tu chama ela, dá um passeio com ela. Filha, vem cá. Conversa com a tua família, cara. Fala a verdade pro teu pai. Aconteceu alguma coisa, ela vai te abrir, ela vai pra fazer exame. Leva ela no ginecologista, vai fazer um exame nela e vai constatar. Primeiro conversa, pra ver se te fala antes. Por que a filha dele, quantos anos tem? Ainda bem, minha filha tem isso, pode dizer, fez 16 anos. E logo em seguida eu fiz o exame da minha filha, não porque eu duvido da integridade da minha esposa, da integridade da minha filha, e quanto menos ainda do pastor. Porque ele nos ensinou a verdade. Nos ensinou a ter caráter, a honrar a esposa, a honrar os filhos. Ele nos ensinou o que é uma família. Se meu esposo, né, ele não tivesse uma cabeça boa, uma pessoa dotada de Deus, uma pessoa da igreja, se ele fosse outro tipo de pessoa, a primeira atitude que ele iria tomar seria me matar e depois matar o pastor. Ou seja, a destruição está dentro da minha casa. Agora você não tem que esperar mais nada. Tem que conversar com a tua esposa, com a tua família. E se você realmente quiser força sair de lá, você conversa logo com a tua esposa. Senta aí, que parada é essa aí? Senta aqui, conta tudo aí, eu sei de tudo. Vai contar, tu é minha mulher, tu vai continuar sendo minha mulher. Mas fala tudo pra mim. E deixa com o resto a gente agita, Maru. Você não vai ficar sem trabalho, você não vai ficar sem casa, você não vai ficar sem nada. Ó, se você quiser, tá contigo. Se você quiser, Rogério, amanhã, mesma hora que você quiser, você vai ficar na rua. Arruma uma casa pra você, aluga uma casa pra você, arruma um trabalho pra você de carteira assinada. Não, vai ter trabalho pra tudo, ó, de repente até numa Afroreg. Na Afroreg mesmo, não vai ter arrumar trabalho lá. De carteira assinada numa Afroreg. E tu vai daqui a pouco vai ver com a tua vidinha aí, meu irmão, tranquilo, tá com a tua casinha, vamos te ajudar, meu irmão. Se você quiser continuar lá pra poder você esperar o tempo aí acontecer, fazer exame, alguma coisa, quiser dar um tempo, se você fala assim, Rogério, eu quero sair hoje, sair amanhã. O gaúcho falou que tem uma casa aí, dele, ali perto da onde? Não, fica tranquilo, tem uma cara, mostra pra tu. Bota lá, de hoje pra amanhã. Aí, meu irmão, a gente bota lá, a gente vai atrás da casinha. Rogério, eu quero morar em Jacarepaguá. Rogério, eu quero morar em Niterói. Olha como esse homem é mau caráter, a ponto de chegar no meu portão e falar dessa forma pro meu esposo. Dizer que o pastor abusou de mim e tirou a virgindade da minha filha. Eu conversei com o Márcio conversou comigo, Andréia. Eu conheço o seu caráter, eu conheço o caráter do meu pastor, então eu vou gravar. Vamos lá, me diz uma coisa, Márcio, me diz aqui, olha aqui uma coisa. Me diz uma coisa. Novo pra caramba, tu nunca viu o pastor, nunca viu o pastor lá na fazenda com alguém, assim, tu nunca pegou no flagrante ele numa parada dessa? Eu nunca peguei, nunca vi. Você é um cara que vai pra gabinete, vai pra tudo. Não, falar com o Júnior, arrumar câmera, filmar tudo que estiver lá dentro, mano. Entendeu? Porque nós temos que ter prova pra acabar com ele, pra destruir ele de vez. O Rogério chegou na minha tia, foi na minha tia, chegou aí na casa da minha tia e falou isso pra minha tia. Da minha tia foi pra minha avó, do meu tio e foi se espalhando na família. Ele foi lá na minha tia, contou pra ela e dessa forma se espalhou pela minha família. Eu cresci aqui desde pequena, ele pra mim é um pai, como um pai pra mim, respeito muito ele também me respeita muito. Minha família tem ele como um pai, como um amigo, como um irmão, ele ajuda a minha família muito e me ajuda também.
eu fiquei muito triste e ao mesmo tempo revoltada por essa mentira, né? E também fiquei bem triste mesmo quando ele afirmava o tempo todo, ele afirmou pro meu pai que se fizesse o exame ia constar lá que tinha acontecido mesmo. Quer ver uma coisa que prende ele na hora? É você fazer um exame da tua filha. Fez o exame da sua filha, não constatou nada, tu não esprana. Sabe quando ele é preso na hora? Preso na hora? Na hora. Fazer tua filha de menor. Eu fui para lá porque eu tinha saído de casa, fiquei 2 anos fora da igreja, do pastor Marcos Pereira, fiquei fora. E fui passar um tempo na casa da minha tia, até porque eu tinha me desentendido com meus pais, problema familiar. E eu fui passar um tempo na casa da minha tia, e como o Rogério e a Zeneide eram vizinhos, eu me encontrei com eles lá, conhecia eles daqui, da igreja, que eles congregavam aqui na igreja, e eu me encontrei com eles lá. E lá eles me perguntaram como é que eu estava e se eu estava desempregado. E eu falei que estava desempregado, e eles falaram que podia arrumar uma Afroreg para mim, que ia arrumar um emprego para mim na Afroreg, e eles ficavam insistindo para mim poder dar um depoimento contra o pastor. Só que eu falei para eles o seguinte, para o Rogério e a Zeneide, que eu estava em busca apenas de um emprego, não queria me envolver, não queria me meter em nada disso, só queria um emprego. Aí eles falaram que ia arrumar um emprego para mim, tudo bem. Arrumaram uma Afroreg para mim trabalhar no mês de março. Eu comecei a trabalhar na Afroreg, e no mesmo dia do contrato, eles no final do expediente, eles falaram assim para mim, aguarda um pouco que a gente vai para casa. Como eles moravam perto da onde eu estava, na casa da minha tia, eles falaram que ia me dar uma carona para casa. Eu aguardei. E nisso, já tarde da noite, eles chegaram para me levar para casa. Tava todo mundo na Afroreg, só em locais diferentes lá dentro. E no meio do caminho, ao invés de eles me levarem para casa, tava Rogério, Zeneide, mais um policial da BOP, que se apresentou como um polícia, tava junto com a gente no carro, se dizendo levar a gente para casa. E no meio do caminho desviou. Me levaram para a delegacia, para a DECOD. Levaram quando eu fui me dar por conta, eu estava dentro da DECOD. E lá eles disseram para mim, eu falei, pô, o que eu estou fazendo aqui? Aí eles falaram, você vai vir aqui agora para dar um depoimento contra o pastor. Eu falei, pô, mas eu falei para vocês que eu não queria me meter com isso, eu não queria falar nada disso. Eles falaram, agora você vai falar, pô, agora você está com a gente. Isso porque foi no dia do contrato. Eles me levaram no mesmo dia para mim poder dar o depoimento contra o pastor. Com medo, eu fui, porque estava com muito ódio, com muita raiva do pastor. Vamos acabar com esse cara, tá entendendo? Nós vamos acabar com ele, entendeu? Não vamos dar trégua a ele não. Vamos para dentro dele, sabe por causa de quê? O que ele está fazendo com vocês é maior covardia. Ele ficou se insinuando para mim, falando que o pastor tinha estrupado minha mãe, minha irmã, começou a falar um monte de coisa, junto com o Rogério, dentro de uma sala fechada. Começou a acusar o pastor de várias coisas, começou a falar várias coisas, e eu sem saber de nada daquilo, até porque o que eu conheço do pastor não era nada daquilo que ele estava afirmando, no caso o Júnior e o Rogério. E eles começaram a acusar um monte de coisa, falando que o pastor estrupou minha irmã, começaram a botar um monte de coisa na minha cabeça, falando, pensa bem, porque ele está lá estrupando tua irmã e a tua mãe. E eu, poxa, como é que eu vou afirmar esse tipo de coisa? Eu não estou tendo contato com a minha mãe, com a minha irmã, como é que eu vou perguntar essas coisas para eles? Eles me levaram para a delegacia, eu fui lá. E dentro da delegacia, já tarde da noite, já era umas meia-noite, que foi meu depoimento, entramos pela porta dos fundos da delegacia. Lá dentro, o Rogério e a Zeneide sentou do meu lado, onde o escrivão estava para receber, no caso, o meu depoimento. Dentro da sala, onde estava o Rogério e a Zeneide, o Rogério e a Zeneide começaram a acusar o pastor de várias coisas, falar várias coisas, aonde eles tinham me falado antes, querendo botar na minha cabeça para eu poder falar. E eles falavam para o escrivão assim, ele veio aqui para falar isso, isso, isso e isso do pastor. Só que eu fiquei assustado, porque eu não queria falar nada daquilo. Falando que o pastor era maiormente criminoso, falando que o pastor era um traficante, falaram um monte de coisas, querendo acusar certo tipo de pessoas que o pastor estava pegando dinheiro do tráfico. E eu não via nada daquilo, eu nunca vi nada daquilo, eles afirmando, como se eu estivesse falando. E o escrivão anotando, digitando tudo aquilo que eles estavam falando. O desfecho disso tudo em relação ao Afroreg,
eu acredito que eles vão ter que pagar por tudo que eles fizeram. Em relação à minha família, de ter quase destruído a minha família, em relação ao pastor, de ter denegrido a imagem do pastor da igreja, em relação aos vizinhos e à sociedade, e até por ter estourado isso no Brasil e até o mundo inteiro, denegrido a imagem da igreja, expondo as pessoas a esse ponto. E eu acho que eles vão ter que pagar em relação a isso tudo que eles fizeram, a mentira toda que eles fizeram contra o pastor. Nós estamos saindo daqui pegar outras pessoas agora. É muita gente contra ele, não é pouca não, meu irmão. Entendeu? Nós vamos destruir aquele verme ali, meu irmão. Sabe quanto é que o senhor foi depor contra ele? Tá esperando nós lá, Rogério. Vambora lá, Rogério. Vambora, Rogério. Vai assinar. Vambora. Para o homem é impossível, mas não para Deus. Porque para Deus, todas as coisas são possíveis. Há 18 anos atrás, eu conheci um homem, mulherengo, viciado na cocaína, viciado na bebida. Um homem que andava pelo mundo. Um homem que conseguiu alcançar a fama, o dinheiro, o sucesso. Mas muitas das vezes colocava sua cabeça no travesseiro, angustiado, aflito, porque ele não tinha a presença do Senhor Jesus, porque ele não tinha a verdadeira alegria que eu e você e que ele tem nessa noite. Mas como ele disse, na noite do dia 30 de outubro do ano de 2000, quando Satanás pensava que ia tragar a sua vida, assim como tragou de muitos artistas, eu me lembro que num determinado momento da minha vida, muitos falaram assim: Fabíola, eu acredito na conversão de qualquer pessoa. Eu acredito que qualquer pessoa pode se converter ou pode mudar de vida, mas o Vaguinho desiste, Fabíola. Desiste porque para ele não tem mais jeito, para ele não tem solução. Mas certa vez o Senhor falou comigo na sua palavra e disse: olha, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem no amanhecer. Clame a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu não sei o que você vem buscar aqui nessa noite, mas o mesmo Deus que ouviu o meu clamor, Ele está aqui para ouvir o teu. E eu confiei nessas palavras. E eu acreditei nesse Deus que tem poder para mudar a vida do homem. Não nasci crente, não nasci no berço evangélico, muito pelo contrário. Quantas das vezes mostrei o meu corpo numa escola de samba, sambando, achando que era alguma coisa porque era mulher do pagodeiro. Mas eu descobri que eu não era nada porque eu não tinha a presença de Deus. Mas quando eu levantei as minhas mãos cansadas e oprimidas, aceitei a Jesus como meu Salvador, a minha vida ela foi transformada. E hoje não está aqui uma modelo, uma mulher exibindo o seu corpo, mas alguém dizendo para você que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que Ele é poderoso para transformar a vida de qualquer pessoa. Glória a Deus. E o Senhor Jesus ouviu a minha petição na noite do dia 30 de outubro do ano de 2000. O Vaguinho estava no quarto de motel, cheirando cocaína, quase tendo uma overdose. E olhando para aquela situação, Satanás falou assim no meu ouvido: tá orando, tá buscando, não está resolvendo nada. Mas de repente eu ouvi uma voz dizendo: olha, o choro pode durar uma noite, Fabíola, mas a alegria ela vem logo no amanhecer. E Deus, Ele é tão fiel para cumprir com a sua palavra que numa madrugada, num amanhecer, Ele visitou aquele pagodeiro que estava lá se drogando. Eu me lembro que o Vaguinho começou a se despedir e falou: Fabíola, me perdoa, Fabíola, me perdoa. Eu falei: Vaguinho, eu conheço um que pode mudar a tua vida. E ele falou: Fabíola, não tem mais jeito, eu já tentei de tudo, não tem como. E eu falei para ele: Vaguinho, eu conheço um que tem poder para transformar a tua vida. E ele olhando para mim com uma guia no pescoço e perguntou: mas quem é esse que pode fazer alguma coisa por mim? Eu falei: o nome dele chama-se Jesus Cristo de Nazaré. É esse que está aqui nessa noite para transformar a tua vida. E naquela noite, um macumbeiro, um pagodeiro, levantou as mãos cansadas, oprimidas, aceitou
de uma fonte não pode sair duas águas. Ou você canta para Jesus, ou você vai cantar para o diabo. Mas ele ouviu a voz do profeta e hoje está aqui, ó, um pagodeiro de Jesus, lavado e remido no sangue do Cordeiro. As palmas louvam o nome do Senhor Jesus, porque ele é digno nessa noite. Glória a Deus. A minha não é melancia, não é moranguinho e também não é melão. A minha mulher é de monte, é mulher de jejum, é mulher de oração. Ela dobra o joelho e ora quando vai dormir, quando se levanta. A mulher de um homem de Deus, meu irmão, é a mulher santa. A mulher de um homem de Deus, meu irmão, é a mulher santa. Todo mundo cantando. Pode falar quem quiser, pode fazer o que for. Mulher santa é a minha mulher, é uma serva do Senhor. É da Dude. Pode falar, marchando pela fé. Pode fazer o que for. Mulher santa é a minha mulher. Preste atenção. Uma joia de ouro e focinho de porco. É mulher formosa que não tem juízo. Vive de roupa apertada, toda decotada de pinça no umbigo. Mas a minha não tem vaidade de usar de maldade um brinco e um batom. A minha tem coração puro de andar no seguro de qualquer roupão. Olha aí, pode falar quem quiser, dá pra falar. Pode fazer o que for. Mulher santa é a minha mulher, é uma serva. Os santos e a santa, vai! Pode falar, pode falar, pode fazer o que for. Mulher santa é a minha mulher, é uma serva. Vou dizer, ó. A minha não é melancia, não é moranguinho e também não é melão, não é não. A minha mulher é de monte, é mulher de jejum, é mulher de oração. Ela dobra o joelho e ora quando vai dormir, quando se levanta. A mulher de um homem de Deus é o que me achou. A mulher de um homem de Deus, lá em cima, aqui embaixo. É a mulher na palma da mão. Pode falar quem quiser, pode fazer o que for. Mulher santa é a minha mulher, é uma serva. Vem mulher de Deus aí, canta, vai. Pode falar quem quiser, canta aí, vai. Pode fazer o que for. Mulher santa é a minha mulher. Olha o mistério, ó, tá na Bíblia. Uma joia de ouro e focinho de porco. É mulher formosa que não tem juízo. Vive de roupa apertada, toda decotada de pinça no umbigo. Mas a minha não tem vaidade de usar de maldade um brinco e um batom. A minha tem coração puro e andar no seguro de qualquer roupão. É só minha. Pode falar quem quiser, pode fazer o que for. Mulher santa é a minha mulher, é uma serva do Senhor. Pode falar quem quiser, pode falar, pode fazer. Mulher santa é a minha mulher. Na palma da mão, pode falar, vai vocês. Pode falar quem quiser, vocês. Pode falar quem quiser, pode fazer o que for. Mulher santa é a minha mulher, é uma serva do Senhor. Oh, glória! Olá, gente, eu sou a cantora Elaine Martins e, mediante a tudo que tem acontecido, eu também gostaria de falar algumas coisas a respeito das acusações ao pastor Marcos Pereira e falar também um pouco sobre a minha indignação, que na verdade eu me sinto muito indignada por tudo aquilo que eu tenho ouvido, por tudo aquilo que as pessoas têm falado, que a mídia tem falado. E uma das coisas que eu queria deixar aqui muito claro para vocês é que eu morei com o pastor Marcos durante 12 anos, tá? Eu vim pra cá, eu tinha 16 anos de idade.
Eu vim lá do Complexo Alemão, não passei pelas drogas, não passei pela prostituição, não passei pelo crime, mas foi através do trabalho do pastor Marcos que eu decidi ser membro da Assembleia de Deus dos Últimos Dias, com o consentimento dos meus pais. Vim morar na casa dele, com os filhos, conheço a irmã Ana, enfim, todos os membros daqui durante 12 anos morando com o pastor. Então eu já disse em algumas redes sociais que eu seria uma vítima muito fácil do pastor. 16 anos de idade, eu vim morar na casa dele, então seria muito fácil eu me submeter a isso, mas isso nunca aconteceu. Então, assim, eu me sinto muito ofendida quando eu ouvi a gravação do Rogério, a gravação do Márcio, no depoimento dele, que ele fez, as denúncias, citam o meu nome. E assim, é uma coisa muito ruim de se ouvir. O pastor pegou a Elaine. Pô, meu irmão, vou te falar, pega até a Elaine, pega todo mundo. Pegou a Kelly novinha, tirou a virgindade da Kelly Rodrigues. Isso é uma coisa muito chata. Eu me sinto assim muito ofendida pelo Rogério. Me sinto muito ofendida pelo que eu ouvi da parte das pessoas que estão acusando o pastor. E eu não tenho muito o que dizer com relação à minha integridade. Porque quando ele fez essas acusações, eu já estava casada, casei virgem. Tá? Para quem não sabe, eu falo isso com muito orgulho, porque eu já disse, eu não vim do tráfico, eu não vim da prostituição, eu vim de uma família decente, minha mãe me criou no evangelho, os meus pais me criaram no evangelho, e eu vim para cá dando continuidade àquilo que Deus tinha dito para mim que faria através da minha vida. E eu saí daqui com os meus 29 anos de idade, eu tenho meu esposo, a minha casa, a minha família, e na verdade, se eu não tivesse tido a minha integridade, se eu não tivesse acontecido, se isso tivesse acontecido, o meu marido seria o primeiro a saber, com certeza. E eu tenho meu esposo como a prova de como ele me encontrou aqui dentro da igreja e como eu sou dentro da minha casa. Então eu gostaria muito que você que me ama, os meus fãs, os meus amigos, que orem por nós, que intercedam pelas nossas vidas, porque é espiritual, Satanás está se levantando de uma maneira muito grande e eu conto com a oração de vocês, com a ajuda de vocês para divulgar, para orar, para retweetar, para compartilhar, porque eu tenho certeza, nós só vamos vencer tudo isso que está acontecendo com o joelho no chão, orando, intercedendo e acreditando no poder de Deus, porque eu tenho certeza que o Senhor há de se manifestar em nosso favor e mostrar a verdade. Pô, meu irmão, vou te falar, pega até a Elaine, pega todo mundo. Pegou a Kelly novinha, tirou a virgindade da Kelly Rodrigues. Eu sou a cantora Kelly Rodrigues e estou aqui para manifestar a minha indignação. Quero dizer para os irmãos, eu sou uma cantora evangélica, sou uma serva de Deus. Pastor Marcos tem me ensinado o caminho certo, isso é uma mentira. E se necessário for, para mostrar a minha integridade, eu estou à disposição da justiça para fazer um exame. E eu quero dizer a você que me segue no Twitter, meu amigo do Facebook, que ore. Porque quando o crente ora, o mar se acalma. Quando o crente ora, é só vitória, a glória desce e o milagre acontece. Eu não quero aqui que você de repente fale, Elaine, mas é isso, mas é aquilo, eu ouvi isso, eu ouvi aquilo. Querido, não se importe com aquilo que você ouviu. O melhor de tudo é você ouvir a voz de Deus. Se eu não tivesse, como eu já falei, o meu esposo, a minha família, isso seria uma coisa muito ruim para mim futuramente, caso eu não fosse casada ainda. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Então eu conto com você, conto com a sua ajuda para que você venha orar por nós na certeza de que a mão de Deus há de agir em nosso favor. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Um beijo para os meus amigos das redes, um beijo para os meus fãs, um beijo para aqueles que oram pelo meu ministério. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. É nessa hora que a gente precisa
lutar e jamais desistir. Justamente agora é o momento de se humilhar e buscar a face de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos lá, me diz uma coisa, Márcio, me diz aqui, olha aqui uma coisa. Me diz uma coisa. Novo pra caramba, Tu nunca viu o pastor, Márcio. você nunca viu o pastor lá na fazenda com alguém, assim, tu nunca pegou no flagrante ele numa parada dessa? Eu nunca peguei, nunca vi. Eu, como ex-membro da Assembleia de Deus dos Últimos Dias, fico indignada com todas essas acusações que estão fazendo contra o pastor Marcos Pereira da Silva. Fiquei 5 anos na Assembleia de Deus dos Últimos Dias e não me arrependo de nada. Há 10 anos que eu tenho minha loja aqui, nunca vi nada que desabonasse a conduta desse homem. Minha filha foi membro dele há 5 anos. Foi os melhores dias, os melhores momentos da minha filha. Minha mãe sempre me apoiou a conviver ali na Assembleia de Deus dos Últimos Dias. E tenho certeza que se um dia eu pretender voltar para lá, minha mãe vai apoiar. Quero ver alguém fazer o que esse homem faz. Esse homem tem que estar ali preso, não. Esse homem tem que estar aqui, com a gente aqui, ganhando almas, ajudando as pessoas. Quantas mães que choraram hoje sorrir e ver que os filhos estão livres do vício, estão livres da favela, estão vivendo uma outra pessoa, junto da sociedade. Vivi lá muitos anos e nada disso acontece, eu nunca vi nada disso. E eu acredito na inocência dele, acredito na inocência do pastor Marcos Pereira da Silva. Esse homem não vive para ele, e sim vive para ajudar as pessoas. Quantas almas ele ganhou, quantos rapazes aí que estavam já para morrer, hoje estão aí uma nova criatura. Você vê no rosto dele o brilho. Pessoas diferentes, que antes você não conseguia olhar para a cara deles e hoje você olha sem medo, sem nada. Diante de Deus, eu tenho Deus em primeiro lugar e segundo eu agradeço a vida dele de existir aqui em Éden, pelo trabalho dele, pela obra maravilhosa que ele tem e faz e pelo que Deus fez através dele na vida da minha filha. Há 4 anos atrás, minha filha ia ser operada com efizema, edema cerebral, estava na fila para raspar a cabeça, recebi um telefonema do hospital que ela estava sendo raspada a cabeça para operar o cérebro, e eu saí correndo aqui do meu comércio, fui na igreja dele, cheguei perto dele e falei, pastor Marco, me ajuda, que a minha filha está sendo operada agora. Ele falou, irmã, ela está com um celular? Eu falei, tá, bota ela no celular agora. Ele fez uma oração, tinha 10 dias que a minha filha não penteava o cabelo. E ele falou para ela, vai para um lugar onde tem uma janela, não esqueça isso nunca. E bota a mão no cabeça, puxa o cabelo e fala que você está sendo curada e você não vai operar cérebro mais. E ali Deus fez a obra e ele falou, agora ore e use essas palavras que eu vou falar. E ele falava e a minha filha repetia. E a minha filha foi curada. Entendeu? Para a honra e a glória do Senhor. Com esse trabalho do pastor Marco há 18 anos que eu moro aqui em Éden. Ele tem um trabalho muito bonito. Entendeu? Agradeço a ele. Meu marido foi membro dele 5 anos. Meu marido foi usuário de droga, tá? Comerciante. E hoje em dia é um homem liberto. Não está na igreja dele. Mas é um amigo dele. Amo ele em Cristo. Não acredito nas acusações. Meu nome é Vanessa Cabral. Eu sou moradora daqui de Éden há 12 anos. Não tenho nada a ver com a religião, pelo contrário, sou espírita. 10 anos atrás eu tive um edema cerebral, um inchaço no cérebro. Estava internada já há 15 dias em coma no Hospital Salgado Filho. E no dia da minha cirurgia, meu pai entrou na minha casa, no hospital, com o aparelho celular e pediu para mim segurar o celular, que o pastor Marcos iria fazer uma oração. De aquele dia em diante, o edema sumiu. Essa aqui é a minha tomografia. Eu tenho um prontuário no Hospital Salgado Filho. Tinha 10 dias que eu não penteava meu cabelo. Saí de dentro do hospital com a junta de quase 13 médicos, procurando saber o que tinha acontecido com o meu edema. Como eu não sou da religião, como uma pessoa leiga igual a mim, eu quero explicação. Como, se realmente Deus existe, como que ele usou um homem errado
igual o pastor Marcos. Então, verdadeiramente, o pastor Marcos foi usado por Deus, ungido, e foi através dele, Deus usou ele para mim ser curada. Tenho a certeza que ele é um homem ungido por Deus, ele não é um estrupador. Meu nome é Olívia Correia, e a minha opinião sobre o que está acontecendo com o pastor Marcos é uma sacanagem, porque é muito fácil julgar, é muito fácil criticar, mas ninguém faz o que ele faz. Eu sou testemunha disso, eu precisei da ajuda dele, tinha 2 rapazes que estavam jurados de morte, eu trouxe para cá, eles estão hoje recuperados, hoje eles estão com família formada, se não fosse o pastor Marcos, hoje eles estariam mortos. Tem muitas famílias aqui que dependem dele, ele paga o aluguel, ele paga a luz, ele paga a água, ele dá a cesta básica, ele não ajuda só os membros, sim os seus familiares. Não tem como uma pessoa dessa ser tão ruim como eles estão descrevendo. E de mais a mais, o pastor poderia ter qualquer mulher que ele quisesse. Ele não tem nada a ver, ele está estrupando ninguém. Porque ele é um homem bem aparecido, ele é um homem inteligente, ele é um conhecedor da palavra de Deus. É uma mentira essas 20 pessoas terem sido estrupadas por ele. Porque a mulher que ele quisesse, é porque ele não quer, porque ele é casado e a mulher dele é viva, ele não tem necessidade disso. Ele está fazendo nada com mulher de ninguém. Eu acho ele uma ótima pessoa, bacana. Eu acho que mais foi calúnia e inveja, sabia? Mas foi inveja. O trabalho dele, que ele tira as pessoas da favela, os drogados, as pessoas que não têm recuperação, e ele dá um jeito, bota todo mundo aos pés das pessoas aí, dá guarida. Então, as pessoas que têm inveja faz isso, para prejudicar ele. O trabalho do pastor é excelente, eu não tenho nada o que falar dele, de mal, pelo contrário. Queria até que muitos tivessem a capacidade que ele tem de fazer o que ele faz, porque falar é muito fácil, mas fazer, ninguém quer fazer, ninguém quer abrir a porta para fazer o que ele faz, entendeu? Não que eu esteja querendo botar ele, não. É isso aí mesmo que eu acho, que eu penso, isso tudo vai vir à tona. A verdade vai ser esclarecida da forma correta, entendeu? E todos nos quais estão mentindo e falando coisas que não provém, entendeu? Vão ser desmascarados e a verdade vai vir à tona. A verdade vai ser esclarecida. Para mim ele é um homem perfeito, eu não tenho nada que falar dele. Nada, absolutamente nada. Pastor Marcos Pereira passou a ser vítima, primeiro de acusações levianas e depois do uso da máquina do Estado, através da polícia, para simular a realização de investigações em torno das denúncias que foram feitas. E as denúncias foram feitas por uma figura que se associou ao Estado e vem desenvolvendo alguns projetos, entre aspas, projetos sociais, única e exclusivamente com o objetivo de desviar recursos públicos. Porque as prestações de contas são todas forjadas, que é o senhor José Júnior do AfroReg. De repente, surge o senhor José Júnior e faz as acusações e o Sistema Globo repercute, transforma em escândalo. E a Polícia Civil abre investigações. Mais de um ano, as investigações não são concluídas. E não surpreendentemente, as câmeras da TV Globo já estavam lá. Como? Quem mobilizou a televisão? Quem mobilizou os meios de comunicação? Nós temos uma operação policial planejada e de má fé para pegar um fato que não é verdadeiro, dando uma repercussão com a versão que interessa aos detratores. Nós temos aqui então um testemunho vivo de que tudo que está sendo divulgado não passa de uma grande armação. Com qual propósito?
única e exclusivamente alcançar a honra do pastor Marcos Pereira? Tentar destruir a obra que ele vem construindo? Está preso por uma decisão judicial que se fundamenta em mentiras. Eu pedi uma parte a Vossa Excelência para parabenizar o discurso que Vossa Excelência está fazendo em relação ao pastor Marcos Pereira. Vossa Excelência o conhece muito bem, conhece sua obra, e como ninguém nessa casa é capaz de fazer, sob o ponto de vista didático e cronológico, com perfeição a narrativa dos fatos. O que me incomoda, e queria trazer aqui a discussão, é que num momento como esse, que o Sistema Globo dá uma derrapada com a questão do matemático, um fato como esse surge imediatamente. Nós que somos do mundo político sabemos como isso funciona. Com a notoriedade do pastor Marcos Pereira, com o que isso poderia proporcionar, inclusive, ao mundo dos evangélicos, isso fatalmente hoje tomou conta de todos os noticiários. E há um esquecimento da questão do matemático que ainda precisa ficar esclarecido acerca da derrapada que o Sistema Globo de televisão deu. Você pega um cidadão, você denuncia, você julga e você condena na mesma matéria, sem que a pessoa tenha sequer o direito de falar uma linha em sua defesa. Debaixo desse angu tem caroço. Verifiquei a orquestração feita pela Globo. Eu sempre digo que tudo que vem da Globo eu desconfio. Tudo. Porque conheço há muitos anos. Não só conheço, já investiguei. Deputado Paulo Ramos, eu também queria saudar, parabenizar Vossa Excelência por mais uma vez, como é da sua característica como parlamentar, sair em defesa com desassombro de alguém que às vezes está sendo linchado sem que nem lhe seja dado a chance de se colocar, de falar. Eu não conheço o pastor Marcos Pereira, não sou evangélico, mas acho que como parlamentar, como um dos representantes do povo do Rio de Janeiro, não posso aceitar que alguém seja achincalhado publicamente, indícios claros de manipulação, sem que se dê voz às pessoas. Então eu queria endossar a proposição de Vossa Excelência de que a Comissão de Direitos Humanos ouça os familiares, ouça a família do pastor Marcos Pereira e coloque o meu mandato também à disposição. Eu acho que é responsabilidade nossa aqui. As pessoas citadas nas matérias estão aqui. A esposa, os filhos. Aliás, a esposa com quem o pastor continua casado. Deputado, só para engrandecer a sua falação, eu até me emociono, e eu conheço o pastor Marcos há muitos anos. Eu sou nascido e criado em São João de Meriti, antes de ser político, antes de ser comerciante, desde novinho. Eu já conheço há muitos anos o pastor Marcos e conheço toda a sua família. Conheço o seu trabalho, esse trabalho maravilhoso de tirar jovens da rua, vários jovens. Já frequentei também vários cultos lá junto com o pastor Marcos, e hora nenhuma teve nada que desabonasse a conduta do pastor Marcos. Pelo contrário, qualquer tipo de problema que você pode imaginar em São João de Meriti, ele estava sempre ao lado para tentar resolver. Então, gente, a gente fica indignado com essa situação. Eu tenho certeza que essa casa aqui vai apoiar o pastor Marcos, conforme ele está fazendo, está demonstrando aqui com vários deputados aqui. Vamos junto apoiar ele, conforme o senhor falou mesmo. Não deu condições nem dele se defender. Prova nenhuma. Isso é uma covardia que pode se fazer com uma pessoa. Eu sou evangélico, a respeito, tá vendo? Poderia estar aqui neutro na situação, mas a gente tem que reconhecer o trabalho. E eu reconheço, sei que é uma pessoa séria, que se não fosse eu não estaria nem falando aqui, até porque todo mundo sabe que eu sou católico, a minha religião é católica, e eu sempre estive lá porque eu acredito no trabalho dele, sempre acreditei e acredito no trabalho dele, do grupo dele, das pessoas que cercam ele. Por isso eu sempre tive a minha presença lá. Tomar essa tribuna para colocar de forma equilibrada a defesa e a observação
sobre o encaminhamento de uma defesa para esse pastor que teve essa acusação. Eu creio que a nossa Comissão de Direitos Humanos, comandada pelo Freixo, é muito competente. Eles têm mostrado interesse e disposição de desvendar e defender várias áreas da sociedade. Então não é porque é pastor, porque é padre, que eles não vão desenvolver o seu trabalho de importância e eficaz. Se o pastor for absolvido, então alguém que está acusando tem que pagar. Nós estamos tratando aqui de denunciação caluniosa. Nós estamos tratando aqui de uma orquestração para alcançar o trabalho a partir da destruição da honra da pessoa. Algum tempo atrás nós vimos na televisão, nos canais de comunicação, o conflito entre o pastor Marcos Pereira e o presidente da Afroreg, José Júnior, se eu não me engano o nome dele. Bandido marginal. Isso foi anunciado lá atrás. Se prender o pastor Marcos Pereira, ele tem que ser o primeiro a ser preso. Esse menino da Afroreg, que é um marginal, associação ao tráfico. Se prender o pastor Marcos Pereira, por denúncia dele, que eu tenho certeza, Vaguinho, ele também tem que ser preso. Ele tem que ser o primeiro a ser preso. Antes do pastor Marcos Pereira, tem que prender esse bandido marginal, esse menino do Afroreg. Conhecemos bem a história dele. Infelizmente o pastor se envolveu com ele no passado. E quem se mistura com o porco, o farelo come. Hoje o pastor está pagando por ter se aliado a ele, pensando que ele era boa coisa naquela comunidade. Maldito do homem que acredita no outro, diz a Bíblia. Então, a juíza, no alto da sua magnitude, tinha que fazer o óbvio, mandar prender o presidente da Afroreg, que ele sim é um marginal esclarecido e declarado por toda a comunidade, mas está colado com a Rede Globo de televisão, com o Jornal Extra, Jornal Dia, o Globo. Sabemos bem dessa máfia que é a Rede Globo. Ele é contratado da televisão e ele protege, é protegido. Nós estamos aqui estincalhados todos os dias por essa mídia safada, mentirosa que eu falei ontem. E não é diferente. Estou enojado, deputado Paulo Ramos, das coisas que acontecem. O cidadão, Vaguinho, Nívia, ele é culpado até que prove o contrário, rasgando a Constituição do nosso país. Não estou aqui absolvendo nem acusando o pastor Marcos Pereira, mas ele que a lei tem que ser igual para todos, e não é. A lei do nosso estado, do nosso país, é aquilo que os veículos de comunicação querem, principalmente a Rede Globo e esse jornaleco. Muito obrigado. O senhor colocando numa situação onde a Rede Globo é sempre referência negativa dos fatos. Então, que é colocada coisa através da Globo contra um evangélico. Pastor Samuel Malafaia, deputado Samuel Malafaia, sente isso na pele do irmão dele, como é perseguido também pelo um grupo aí que não tem nada a dizer. A notícia é requentada, mas a ela se incorpora uma decisão judicial que se baseou em provas forjadas. Olha, eu quero dizer que desconfio até da juíza que determinou a prisão. Está sob suspeição. Não tem nenhuma sustentação, a começar pela Delegacia de Combate a Drogas investigando estupro. Já é um desvio, pelo menos. O Vaguinho é um exemplo da obra do pastor Marcos Pereira. É um exemplo público, um exemplo de grande notoriedade. Um homem que seguia a sua vida através de um rumo e de repente, ouvindo a palavra do pastor Marcos Pereira, o Vaguinho reorientou completamente a sua vida e está aqui
acompanhando também a família. Eu venho aqui denunciar que o pastor Marcos Pereira está sendo vítima de uma perseguição patrocinada pelo Estado e com o apoio, com a orquestração do Sistema Globo. O pastor Marcos Pereira não é estuprador. Isto não é verdade. O pastor Marcos Pereira desenvolve uma atividade pública. O que vem sendo negado ao pastor Marcos Pereira, que possamos ouvir seus familiares, especialmente a sua esposa, que tem sido o centro das notícias de hoje. Muito obrigado, senhor presidente.